de Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Tô chegando para tudo que você está fazendo e vem comigo. Band Mulher tá no ar. Gente, a temperatura, eita, cada vez mais baixa, o friozinho tá chegando e o tempo tá ficando seco. Aí com isso aumentam os casos de doenças respiratórias e outros problemas que são comuns nessa época, né? Mas por aqui nós vamos dar várias dicas para vocês para terem cuidados. Tem dermatologista para orientar sobre os cuidados com a pele seca. No quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, nós vamos falar sobre as doenças respiratórias, saber identificar, saber tratar também. Por aqui vamos também falar e orientar sobre o que é mito e o que é verdade em relação à dieta. E tem também a transformação da mãezinha, que foi escolhida no nosso quadro De Dentro para Fora para ganhar um procedimento estético. Como será que ela tá ficando, hein? Estamos curiosos. Vem comigo, Band Mulher tá no ar. Com a chegada desse tempo seco, os cuidados com a pele precisam ser redobrados. As mãos ficam ali bem ressecadas, a boca trinca, ai, por aí vai, né? E aí, como que a gente faz para cuidar, para poder passar com tranquilidade nesse período? Eu convidei aqui a doutora Ana Laura, que é dermatologista, que vai dar dicas para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Bom demais te receber, porque o tempo tá seco. Tá. Chuva agora bem escassa, né? E rara até depois do meio do ano. Com isso começam sintomas de pele ressecada, né? É. E o que a gente faz no dia a dia que ainda prejudica mais isso? Então, esse é o combo do desastre da pele, né? A temperatura baixa, o tempo muito seco e a gente já faz algumas coisinhas que assim, que é para dar um quentinho no coração, tipo um banho quente, mas que ao mesmo tempo dá aquela ressecada na pele, pior ainda mais. Principalmente quem já tem problemas de pele, né? Já tem doenças de alergias, eczemas, psoríase, ou quem não tem também, começa aí a ter um processo de ressecamento da pele e o principal sintoma, gente, pra gente saber se a pele tá seca, coceira. Ah, a primeira característica de que já tem alguma coisa errada é quando começa a pinicar, coçar. Começa a coçar, fala, eu tô com alguma alergia, alguma coisa, vê se sua pele não tá ressecada, se não tá precisando de uma hidratação mais power ali, para melhorar essa barreira da nossa pele, né, que é uma defesa nossa, né, com o meio ambiente ali. Então, se a gente intensificar essa hidratação, a coceira provavelmente vai melhorar. E aí você já falou do banho quentinho, não adianta, né? Tá frio, a gente quer banho quentinho. E é o principal vilão para desidratar ainda mais nossa pele. O banho quente, a gente perde água ali pro ambiente, né? Então a pele fica mais ressecada ainda. Então, existem algumas dicas interessantes para a gente tomar um banho, mesmo que seja morninho, não precisa ser tão quente, mas um pouco morninho. E evitar banhos muito prolongados, evitar usar aqueles sabonetes antissépticos, sabe aquele assim que mata 99% das bactérias, né? Melhor usar um óleo de banho ou um sabonete glicerinado que vai ser um pouco mais gentil para sua barreira cutânea e não vai ressecar tanto. E depois, o ideal é que a gente use o hidratante corporal logo após o banho, porque é o momento em que a nossa pele está mais suscetível ali a receber aquela hidratação, está mais absorve melhor e a gente consegue um melhor resultado. Falando em hidratação, isso é muito importante, porque assim, a gente encontra tanto tipo de hidratação no mercado. Tem aquelas de marcas de revistinha, tem aquelas que ficam na farmácia, tem aquelas mais potentes, tem os óleos corporais. E aí, como é que eu vou escolher? Como é que eu vou saber qual que vai ser aquela que vai ser legal para mim? Às vezes a gente escolhe pelo cheiro. Sim. O que ela tem que ter ali que é bom eu olhar e falar, não, essa realmente ela vai hidratar a minha pele, não só vai ficar um cheirinho bom. A gente precisa pensar em hidratação de pele, gente, como um tratamento e não um cheirinho gostoso.
eu sou do time do cheirinho também, eu gosto. Mas a gente precisa pensar no hidratante como um tratamento de pele. Então, o ideal é priorizar um hidratante que seja daquele sem cheiro. Se você tem a pele muito ressecada, escolher um veículo ali em creme. Geralmente eles vêm mais no potão, assim, porque as loções são um pouco mais fininhas e às vezes elas não hidratam tanto. Então vai depender do que a sua pele está precisando. Às vezes regiões mais ressecadas, tipo cotovelos, joelhos, os pés, precisam de uma atenção um pouco mais especial. Às vezes associar um hidratante que tenha algum componente, tipo uma ureia, que vai ajudar a hidratar ainda mais a pele. Então, o ideal é procurar um hidratante como tratamento, de preferência aqueles sem cheiro, que sejam para tratar mesmo, para hidratar e deixar a sua pele protegida. E óleos? A gente conhece no mercado, fora os óleos que são esses comerciais que tem cheiro, existem uns vidrinhos de óleos que dá a impressão de que aquilo lá faz bem. Tem gente que manda até misturar no creme, eu nem sei se deve. É legal usar aqueles óleos? Existem dois tipos de óleo. O óleo de banho é um tipo de óleo que ele vira um sabonete, vamos falar assim. Então, é um produto que ele, em contato com a água, ele vira um sabonete que vai te limpar, mas sem danificar a sua pele. Já esses óleos que a gente conhece um pouco mais, que são aqueles óleos cheirosos, eles funcionam como uma película de barreira protetora ali. O óleo sozinho, ele não vai trazer a hidratação necessária para a sua pele ficar protegida, porque o que ele faz? Ele faz uma película ali na pele e evita que a gente perca a água, mas a gente precisa hidratar essa pele. Então, o que é o ideal? A gente usar um hidratante, hidratar a pele e depois passar o óleo por cima para fazer aquela proteção ali e evitar que a gente perca a água pro meio ambiente. Legal, isso é uma dica boa. Sim. As mãos, toda hora a gente tá ali lavando as mãos e a mão já tá aqui assim, ó, toda branca, cinza, né? E ainda eu sou a louca do gel, desde a pandemia toda hora eu tô passando um gel na mão, um álcool em gel na mão. O que a gente faz para manter a mão hidratadinha? Toda hora passa creme. Esses cremes de mão, eles são eficazes? São eficazes. O legal é a gente, às vezes, manter ali na bolsa, né? Ter um creminho ali, porque... eu falo que com a pandemia a gente começou a ter esse hábito, né, de higiene ali, que era muito necessário, né? É necessário até hoje, mas a gente usa sempre o álcool gel e resseca demais a pele. Então, o que fazer? Toda vez que lavar a mão ou usar um álcool gel, usar um creme hidratante para as mãos. Eles geralmente são mais grossinhos, mas a gente usa ideal também sem cheiro, sabe? A gente precisa pensar em hidratação como uma fase de tratamento da pele mesmo. Entendi. E para os lábios? Quem sofre muito com os lábios? Somente mulheres que passam muito batom e essa onda de batom mate, aquele batom que deixa a boca ressecada. O que a gente faz para hidratar, para deixar o lábio hidratadinho? Parece que tem tanto cacau nas farmácias, mas tem uns que, na minha opinião, parece que mais resseca do que hidrata. Existem uma variedade de produtos ali para hidratar o lábio, mas geralmente a maioria não é tão eficaz, né? Esse tempo seco piora demais a questão dos lábios trincados. O batom mate, ele também faz isso. E muitas vezes, quem tem problemas respiratórios, rinite alérgica, dorme com a boca aberta e resseca mais ainda a questão dos lábios. Então, o que a gente pode fazer? Usar um hidratante labial que seja do seu agrado, assim, durante o dia, mas à noite eu tenho uma diquinha, assim, que é uma diquinha da Ana Laura, mais da Ana Laura. Eu gosto de usar pomadinha, essas pomadinhas de recuperação de barreira cutânea de assadura de neném. Ah, tá. A gente pode falar a marca, é aquele tipo Bepantol da vida? Bepantol. São bons mesmo. Eu gosto demais de usar porque ele faz ele recupera a barreira, né? Então, o neném, ele tá assadinho, a gente usa, ele dá um up, assim, na pele. Então, nos lábios também é interessante, na hora de dormir, a gente passar um pouquinho. No rosto também ou só nos lábios? Pro rosto pode? Depende. No rosto, quem tem tendência a acne, oleosidade, algum tipo de lesão por oclusão, porque ele faz uma oclusão ali na pele, né? Melhor não. Aí tem que ver com o dermatologista para ver o que é o mais ideal. Mas ele traz certa hidratação, sim, principalmente pacientes que têm
estão com a pele sensibilizada, alguma dermatite, alguma coisa, pode ser interessante, mas a gente tem que avaliar caso a caso. Anotaram as dicas aí, pessoal? Eu tenho certeza que vocês anotaram essas dicas que são valiosas, muito importantes. Eu agradeço muito por essas informações. Muito obrigada. Só antes da gente terminar, aquela coisa que não passe, é proibido passar, por favor, essas dicas caseiras aí que o pessoal inventa moda. Tem alguma aí que você fala, não, Vanessa, essa realmente não dá certo? Gente, de receita caseira, o que eu quero deixar o alerta aqui para vocês são esses sabonetes antissépticos, que eu sei que eles são bem usados, principalmente agora nessa época, né, do frio, a gente pode evitar. E evitar fazer misturinha caseira demais, às vezes mistura aí alguns ingredientes que podem até piorar algumas condições de pele, alergias, eczemas. Então, tudo que você for usar na sua pele, ideal que tenha um profissional que te oriente para te prescrever o tratamento certo. Muito bem orientado, ainda mais que a gente fica vendo nesse Instagram da vida, umas misturas que as pessoas fazem, não cai nessa não. Exato. Procura o profissional correto para você ficar hidratadinho durante esse tempo seco. Muito obrigada, viu? Um prazer em te vê-la. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. E já que a gente está falando de tempo seco, tempo frio, a gente sabe, gente, que vem aumentando não só os problemas de doenças respiratórias, mas também os casos de dengue nessa época do ano. E a Unimed Uberlândia reforçou o atendimento no Espaço Mais Unimed, que fica no Uberlândia Shopping, para cuidar de você de forma rápida e eficiente. Inclusive, a unidade oferece atendimento sem agendamento prévio, com médicos especializados, exames laboratoriais e hidratação venosa. Pois é, o horário de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 6 horas da tarde, da noite, e aos sábados, das 8 às 11 horas da manhã, você pode buscar ajuda sem precisar marcar horário, viu? E se você tiver alguma dúvida também sobre os sintomas ou suspeita da doença, pode entrar em contato pelo WhatsApp que está na sua tela. Tire todas as suas dúvidas. Gente, a Unimed Uberlândia reforça o seu compromisso com cuidado, oferecendo estrutura e atendimento, direcionando justamente quando você, cliente, mais precisa, viu? Aos primeiros sintomas de dengue, conte com a Unimed Uberlândia. Combinado? Intervalo rapidinho, bora lá. Na volta a gente vai falar sobre esse tempo estranho e as doenças respiratórias. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Em Equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já voltamos, eu vou te contar, viu? Toda hora você escuta alguém tossindo, aí espirra daqui. Ah, eu tô com dor no corpo, o nariz está escorrendo. Pois é, para todo lado tem gente com sintomas de doenças respiratórias. E hoje no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up, vamos falar sobre essas doenças respiratórias com a gerente do Laboratório de Biologia Molecular da Check-up, que é a Núbia Araújo. Bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Igualmente, Núbia, para todo lado, todo mundo gripado, resfriado e não sabe o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. É o primeiro ponto, né? Quando a gente tem um sintoma, o mais importante, antes de você correr na farmácia e tomar um medicamento de qualquer jeito, é saber o que está acontecendo, qual que é a doença, né? Sim, realmente. Nessa fase que a gente está tendo muitas doenças respiratórias. Então, a gente tem vários agentes distintos que causam esses quadros respiratórios, que é o quê? É a febre, é a tosse, é a dor no corpo, né? Então, esses sintomas são comuns de várias infecções.
Só que para a equipe médica realizar um trabalho eficiente, ou seja, poder manejar esse quadro e evitar que você tenha alguma complicação, é necessário um diagnóstico diferencial. Nos últimos dias, a gente está tendo um aumento de casos da influenza do tipo A, que é a gripe, o pessoal deve lembrar da época do H1N1, quando a gente começou a usar muito álcool gel para limpar as mãos e tal. Então, esse tipo de influenza especificamente, há uma medicação para ela. E uma medicação que tem que ser administrada em até 48 horas após os sintomas. Então, cada vez mais está sendo mais importante um diagnóstico diferencial para a equipe médica poder atuar em cima e trazer o pronto restabelecimento do paciente. Eu já percebi que às vezes as pessoas se automedicam e parece que passa o efeito por 2, 3 dias, depois volta de novo. É justamente isso, né? Porque não tratou da forma como deveria ou tratou algo que não tinha, né? Era outra doença. A gente tem o costume de achar assim, é uma gripe, né? É uma gripezinha, vai passar. Só que o que a gente está vendo é que não está passando. Né? As influenzas em si, o resfriado é aquele que passa rapidinho, que é aquela história lá do chazinho da vovó, eu vou deitar, vou ficar mais tranquila e tal, vou passar. Agora, as gripes causadas pelos vírus influenza, não. Elas são um pouquinho mais sérias. Então, é necessário, sim, um acompanhamento médico para o pronto restabelecimento. A gente estava comentando mais cedo nos bastidores em relação à vacina, né, contra a gripe. O quanto ela é importante mesmo para essa época e muitas pessoas deixando de tomar. Eu queria que você falasse sobre o efeito da vacina de imediato, o quanto ela é importante. Então, gente, a vacina é o milagre que salva vidas, vamos dizer assim. A gente passou por isso recentemente com a história do Covid, né, e a gente conseguiu ter a nossa vida de volta em função da vacinação. E hoje a gente tem uma vacina que é disponibilizada pelo Serviço Público de Saúde, que é capaz de proteger a gente justamente contra esses tipos de gripe que estão causando esses surtos e essas internações agora na rede pública e também na rede privada, é claro. Então, é muito importante se vacinar. Hoje, em Minas Gerais, a gente tem mais de 26 mil pessoas internadas nos hospitais em função das infecções respiratórias, principalmente por influenza A, que está lá na vacina que a gente toma. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tomo vacina, os primeiros dias eu fico gripado. Não, você não está ficando gripado. Nos primeiros dias o seu corpo está te defendendo, ele está atacando aquele vírus que está ali na vacina, atenuar um vírus mais murchinho, que não é capaz de gerar o quadro respiratório mais grave, mas o teu corpo está produzindo ali anticorpo. Então, se você entrar em contato de novo, vai ser muito mais rápido para o teu corpo te defender e você vai ficar mais como posso dizer, mais eficiente na defesa. Isso é importante. É justamente isso que eu queria que você reforçasse. Reações por conta da vacina são normais, acontece, até que é bom que está mostrando que o corpo está reagindo. Quando a gente era pequenininho, então quem tem filho, lembra quando levou o filho para tomar as primeiras doses de vacina, a gente sempre falava, olha mãe, se ele tiver febre, dá um remedinho para a febre e tal. A febre é um sinal de que a vacina está fazendo efeito. É um sinal de que o corpo entrou em contato com o vírus e está produzindo anticorpo contra ele. Então, é normal, após a vacinação, a gente ter essa indisposição. Algumas pessoas estão com o sistema um pouquinho mais fraco e têm essa indisposição, tá? Então, assim, não fiquem com medo, por favor. Se eu tomar a vacina de gripe, eu vou ficar gripado. Não, é normal esse primeiro impacto ali, mas isso vai te proteger, isso é capaz de salvar a sua vida. Agora, falando sobre essa questão do resultado, do diagnóstico, existe um prazo para que a pessoa, por exemplo, eu tive meus primeiros sintomas e eu preciso saber o que eu tenho. Mas tem que esperar alguns dias, não vai detectar ou não. Hoje em dia, o check-up está com a tecnologia tão avançada que consegue já detectar de imediato, diríamos assim, o que é a doença que a pessoa tem. É bem isso mesmo, Vanessa, é quase que de imediato, né? Hoje a gente tem a tecnologia que a gente trabalha hoje no check-up é a tecnologia por biologia molecular. O que é a biologia molecular? Na biologia molecular, eu busco no sangue ou na amostra do paciente, no suave nasal da época do Covid, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o material genético do vírus que está causando aquela infecção. Então, já nos primeiros dias de sintoma, eu já posso fazer o teste que eu vou ter esse resultado. O que a gente tinha antigamente era uma busca, assim, que a gente fala uma busca passiva. A gente buscava o anticorpo que o seu corpo produziu em resposta da doença. Então, por isso que às vezes eu falo assim, tem que ter primeiro 3 dias de sintomas para a gente fazer o teste. Agora não. Na biologia molecular, a gente já pode fazer o teste nos primeiros dias de sintomas. Por que é muito importante? Porque a influenza A, existe um medicamento específico para ela. E esse medicamento, ele precisa ser administrado em até 48 horas após os sintomas. Nossa. Então, tá gripado, tá com febre,
tosse, dor no corpo, procura uma unidade de saúde, faça o teste molecular, que aí ele vai conseguir identificar se você está com influenza A, e aí o médico vai poder entrar com medicação específica para você. Entendi. Bom, finalizando assim, queria que você deixasse aquele alerta no que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para evitar um contágio, para evitar se contaminar, porque cada um fazendo sua parte ainda dá uma melhorada na situação, já que está aí essa quase que um surto, né, de H1N1 e outras doenças respiratórias. Para você ter uma ideia, Vanessa, hoje 30% de todos os testes que a gente faz no laboratório são positivos para influenza A. Então a gente tem muita gente positiva. Então, o que a gente tem que fazer? Usar máscara. Está gripado? Vai no hospital? Você está gripado, mas tem uma série de pessoas que podem estar com outro tipo de doença. Então, vamos proteger, vamos ter aquela etiqueta respiratória que a gente fala, usar máscara, tá? Lavar sempre, passar sempre o álcool gel na mão, tá? Muito cuidado com crianças, com idosos, com puérperas, que são aquelas mulheres que acabaram de dar à luz, com gestantes. Essas pessoas têm um sistema imunológico um pouco mais fraco. Então, às vezes, uma gripe que para você está legal, para o outro pode ser letal. Então, etiqueta respiratória e buscar sempre atendimento médico. Anotaram aí as dicas, gente? Pois então, muito obrigada, viu, pelas informações. Volte mais com esses puxões de orelha e alerta para nossa turma. É um prazer, sempre. E vocês viram, né, que a gente acabou de falar, né, vocês prestaram atenção que com essa chegada dessas estações mais frias, estão aumentando sim os casos de doenças respiratórias. Tem rinite, sinusite, bronquite, asma e até pneumonias, viu? Cuidar da sua saúde nesse momento é delicado e fundamental também. Por isso, Checkup, um dos laboratórios mais acreditados do país, oferece diversos pacotes de exames que diagnosticam você diante de suspeitas de Covid-19, vírus sincial, influenza A, influenza B e vários outros patógenos respiratórios. Conheça, inclusive, o mini painel RESP4 e também o painel respiratório completo, que é o PR4. E com eles você vai ter acesso à tecnologia e precisão que só o Checkup pode te oferecer. Combinado? Para você entender mais, saber mais, é fácil. É só entrar em contato no telefone 3303.000 ou acesse o Instagram, @checkupmedicina. Ou então procura a Núbia, que entende tudo, vocês viram, né? Checkup, resultados a serviço da vida. Intervalo mais uma vez, rapidinho na volta a gente vai te falar o que é mito e o que é verdade sobre dieta. E tem o nosso quadro de dentro para fora para a gente ver mais uma etapa com a mãezinha que está ganhando um up. Sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização
Band Triângulo e Band FM. Já estou de volta, vocês sabem, né? Sabe aquela hora da dieta? Bate uma dúvida. Ah, será que eu posso comer pão ou tapioca? Eu como ou evito o danado do arroz? Posso fazer jejum intermitente ou como de 3 em 3 horas? É uma confusão, né? Para a gente saber mais sobre isso, eu convidei a nutricionista Kaline Ramos, que vai desvendar o que é mito e o que é verdade quando a gente fala de dieta. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar com vocês aqui hoje. Menina, mas é uma confusão na nossa cabeça, né? Tem gente que fala pra gente ficar sem comer horas e outra manda comer de 3 em 3 horas. E a gente fala, o que eu faço? Para começar, eu acho que quando se fala de dieta, cada um tem um estilo e não é à toa. Para cada um, algo funciona diferente, é isso, mais ou menos? Justamente, a gente sempre tem que avaliar o objetivo, né, da pessoa, a gente tem que avaliar se ela tem algum problema de saúde, alguma patologia associada, para a gente ver quais são os alimentos que são mais recomendados para ela. Por exemplo, já começamos falando do danado do pão. Ah, mas comer um pãozinho é tão gostoso, um pão na chapa, nesse frio, então um pão na chapa. Mas tem profissionais que falam, não tem problema, pode comer pão. E tem outros que falam, não, tem que ser o pão 100% integral. Aí tem outros que falam, larga o pão, come a tapioca. E aí? O que a gente come? Vai depender muito também da questão do objetivo, né? Então, algumas pessoas realmente têm o foco como o emagrecimento, né? E quando é o emagrecimento, a gente opta mais por alimentos mais integrais, que tem mais fibras, porque vão dar mais saciedade. Agora, a gente, assim, tem algumas outras pessoas que tá tudo bem, né? Comer um pãozinho francês. Aí, o que a gente sempre opta? Por incluir proteínas, né? Junto da refeição. Então, a gente fala que melhora a carga glicêmica da refeição. Então, ao incluir proteína, a gente não tem aquele pico de glicose, né, na corrente sanguínea, nem o pico de insulina, e isso vai melhorar. Então, ela consegue ainda perder gordura, mesmo assim comendo pão francês. É claro que dentro de um contexto da dieta, né, ao longo do dia. Não vai comer 3 também, né? Isso, se ela consome uma grande quantidade, vai atrapalhar a perder peso também. E a outra questão que eu queria tirar dessa mito ou verdade, ah, não, tudo bem comer, mas se você colocar uma proteína, um queijo, um franguinho desfiado, então esse é o que da questão, se você colocar, ele vai te privilegiar e beneficiar. Vamos explicar de novo o porquê. Sim, quando a gente inclui, né, uma proteína, pode ser o queijo, um franguinho, um ovo, no carboidrato, por exemplo, no pão, a gente vai melhorar a carga glicêmica da refeição. E isso faz com que a gente não tenha picos de açúcar nem picos de insulina. Então, vai melhorar muito essa questão para a pessoa que quer perder peso, né? Então, vai melhorar bastante essa condição. Fazer isso mais vezes ao longo do dia é uma combinação que vai ajudar bastante nesse controle. E o danado do arroz? Tem gente que fala, ah, eu tô emagrecendo, cortei arroz. Tem um lá em casa, o maridão, quando quer emagrecer, ele fica sem comer arroz. Mas depois fica até mais fraco, sente nem energia. Já outros profissionais, não, tudo bem comer arroz. E aí? Ou arroz integral? Fala, ah, não precisa ser integral. Qual que é a diferença de comer, não comer ou trocar o arroz normal pelo integral? Sim, o arroz branco, ele tem menos fibras, né? Então, assim, ele pode fazer parte do emagrecimento? Pode. Mas o que a gente pode fazer como uma alternativa? Incluir mais fibras nessa refeição. Como, por exemplo, vou comer o arroz branco, então eu vou incluir mais vegetais, mais folhosos, vou colocar mais um prato com couve, cenourinha ralada, pepino. Por quê? Porque aí a fibra vai reduzir aquela mesma história da carga glicêmica da refeição. Então, eu vou ter um menor pico de açúcar na minha corrente sanguínea. E isso vai favorecer. Agora, se eu consumir uma grande quantidade de carboidratos, aí também não vai ser legal. Se eu consumir muito arroz, vai prejudicar meu emagrecimento. Qual que é a diferença do arroz integral? É que realmente ele vai ter mais fibras, vai dar mais saciedade. Então, isso vai ajudar tanto na questão da carga glicêmica e da saciedade também. Entendi, não precisa eliminar, pode comer, porque depois elimina, aí chega no meio da tarde, está com muita fome, aí come duas vezes mais, não é Justamente, verdade? Então às vezes a pessoa ela quer perder peso mais rápido e ela diminui e é muito restrita no carboidrato. E isso faz com que ela gere mais compulsão alimentar e consuma mais quantidades em outros horários do dia, e que não é interessante. Outro alimento que a gente quer saber se é mito ou verdade, que tem que ser abolido da dieta, é o leite.
Tem gente que gosta tanto do leite, mas não sabe se deve, porque o leite ele inflama, dá celulite. Dá mesmo? É isso mesmo? Não. Então, assim, realmente algumas pessoas não toleram bem ou a lactose ou têm sensibilidade à proteína do leite. Então, essas pessoas vão apresentar sinais e sintomas gastrointestinais ou dermatites. O profissional de saúde, ele vai avaliar. Mas se a pessoa ela não tem nenhum sintoma, por que restringir o leite da alimentação? Ele pode ser sim uma fonte de proteínas, pode ser interessante estar consumindo tanto no café da manhã ou no lanche da tarde. Então vai depender se a pessoa tem algum sinal e sintoma. Mas é melhor priorizar realmente o leite desnatado, semi-desnatado, ou como é que faz? Quem gosta do leite in natura, da roça lá, como é que faz? Aí vai depender do objetivo da pessoa. Se você está querendo perder peso, tem uma restrição total de calorias, aí a gente vai dar prioridade para o leite desnatado. Ou pessoas que têm dislipidemia, problema com colesterol, aí a gente vai dar prioridade para o desnatado. Agora, a pessoa que está tudo bem, o colesterol está tudo tranquilo, está em dia, aí por que não um leite semi-desnatado ou um leite integral? Às vezes está querendo ganhar massa, Aí sim pode tomar um leitinho lá com aquela gordurinha que não tem problema. Que aí a ingestão calórica no final do dia para as pessoas que querem a hipertrofia, ela tem que ser maior. Então aí o leite integral, ele pode ser realmente benéfico. E o glúten? Tem gente que acha que porque está fazendo dieta tem que zero glúten, vira o low carb. Não, esse é o low carb do carboidrato, zero glúten. Não quero com glúten, compra macarrão sem glúten, compra pão sem glúten, tudo sem glúten. Precisa mesmo? Essa é bem polêmica, Vanessa? Porque realmente, assim, o glúten, ele pode fazer mal para algumas pessoas, sim. Então, os doentes celíacos, realmente, eles não podem ingerir glúten. As pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca e aquelas pessoas que têm doenças autoimunes, realmente se beneficiam com a retirada do glúten da dieta. Mas a maioria das pessoas não tem essa necessidade de restrição. Então, o glúten pode fazer parte da dieta, sim. Então, o profissional ele vai avaliar se você tem alguma intolerância, sensibilidade, para realmente ter que fazer a retirada. Se você não tem nenhum sinal e sintoma, não tem nenhum desses problemas, não há porquê. E ele pode fazer parte, sim, de uma dieta de emagrecimento. É que a gente só vai ter que tomar conta, por exemplo, em relação às quantidades. Entendi. Agora, o mais polêmico, o tal do jejum. Tem profissional que come de 3 em 3 horas, que o metabolismo está sempre trabalhando, aí outros falam, não come, fica 12, 15 horas em jejum. Qual que é a diferença? Os dois são adequados, inadequados? Dá para conciliar? O que é certo, o que é errado quando se fala de jejum? O jejum intermitente, ele é uma estratégia e uma ferramenta, sim, que pode auxiliar no emagrecimento. Ele é para todo mundo? Não. Algumas pessoas, elas sentem super bem e outras não. Mas ele pode trazer benefícios quando feito de forma bem realmente realizada, com acompanhamento. Então, tem um jejum de 12 horas, 14, 16 horas. Fazendo com acompanhamento, tá tudo bem, pode trazer benefícios. Mas algumas pessoas não se sentem bem. Então, assim, é importante, é uma ferramenta a ser utilizada. É só com o jejum que eu vou conseguir emagrecer ou ter, por exemplo, melhorar os meus exames laboratoriais? Não, é uma ferramenta que a gente pode sim utilizar. Mas a gente sabe que se a gente comer de 3 em 3 horas também não vai fazer mal, pelo contrário, a gente pode ter os benefícios também. É o que a gente vai comer nessa janela, nessas horas, e isso que realmente faz a diferença. Muito bacana, adorei desvendar alguns mistérios, alguns mitos. Acho que a gente pode repetir isso mais vezes para vários outros mitos. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre, Vanessa, eu queria ter essa dúvida, manda, que depois em outra ocasião a gente faz esse bate-papo de novo, tá bom? Ótimo, muito perfeito. Obrigada, viu? Bem-vinda sempre aqui ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Bem, gente, chegou a hora, sabe de quê? Daquele quadro que eu adoro, de dentro para fora. Eu já vou convidar a doutora Glaucia Milhomem. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para vocês. Momento de falar de beleza, de autocuidado, doutora Glaucia? Nesse quadro incrível que a gente dá prioridade para aquelas mulheres que querem se cuidar. É isso mesmo, e a gente está com a nossa mãezinha lá que está sendo cuidada na clínica, Ela está indo e ela foi para a última etapa essa semana do tratamento. Ai, que legal! E aí a gente trouxe aqui, para vocês aí todo esse momento, onde a gente fez a segunda etapa do tratamento dela.
onde chegou aqui os produtos da nossa parceira da Cris Medic lá, pra gente fazer esse procedimento nela, né? Devolver nessa autoestima, tudo que ela tem sonhado tanto, né? E ela tá passando por um momento tão difícil, essa mãezinha, com a mãe dela também que está doente. Então, assim, tá sendo um momento, assim, até complicado, né? A gente recebendo ela ali se cuidando, mas preocupada com a mãe dela em casa. Essa consulta é a segunda que ela foi fazer lá. Ela foi no primeiro momento que a gente trouxe semana passada, exatamente. né? Que ela já fez algumas. O que ela fez na primeira consulta que ela já quis mudar? Então, a gente fez o ultrassom microfocado, que foi pensando, né, em melhorar ali, devolver a autoestima, melhorar contorno, melhorar aquela questão de flacidez. Então, a gente fez isso pensando para fazer um lift no rosto e trazer aquela firmeza. E essa semana ela voltou para a gente estar fazendo os preenchimentos de pontos de sustentação das camadas da pele, onde a gente está mostrando ali, né, o resultado já ali. Então a gente está tratando agora as camadas dessa pele e eu trouxe aqui também hoje para mostrar para vocês, né, como é que funciona isso. Legal. E para vocês aí. Para a gente entender então o que são as camadas da pele que você fala. Quando a gente quer fazer alguma mudança, é importante ter essa análise, né? É isso mesmo. Isso aqui é um básico que a gente tem lá na clínica, que eu mostro para todas as pacientes, que é um processo de envelhecimento, para vocês entenderem o motivo, né, da gente tratar isso por camadas. Por isso que a gente fala de harmonização facial e todo mundo aí tem medo, né, dessa falta de naturalidade. Mas quando a gente trata todas essas camadas, é onde a gente consegue simplesmente rejuvenescer, gerenciar o envelhecimento. E um resultado natural, né, que é o que todo mundo procura, né? Exatamente. E aqui a gente vê, são 3 imagens em 3 etapas, né? A mulher ali com 35 anos. Se vocês verem, se quiserem colocar mais de perto essa imagem, não sei se tem como, porque daqui para ficou meio longinho, né? Dá pra eles verem. Isso, tá exatamente. Aqui, como vocês podem ver, ó, a primeira foto, esse amarelinho aqui é gordura do rosto. Então, com o tempo, com o envelhecimento, a gente vai perdendo essa gordurinha. Já na segunda foto, ela já está com 45 anos. Vocês podem ver que essa gordurinha diminuiu bastante. E aqui, já com 55 anos, a gente tem mais perca. Por isso que vai acontecer nesse derretimento. E junto com isso, a gente está perdendo colágeno, que é o que mais se fala, né? Que a pele vai ficando flácida. E tem uma outra estrutura aqui que a gente perde, gente, que é a estrutura óssea. Ela também vai reabsorvendo. Então, são várias camadas para serem tratadas. E o músculo também vai ali, né? Diminuindo também a firmeza dele. E a gente vai fazendo as expressões, vai marcando as ruguinhas. Por isso que a gente trata camada por camada. E aqui eu trouxe uma fotinha de uma paciente nossa que fez o tratamento. Essa é uma paciente que te procurou e ela quis fazer... O que ela quis mudar? Essa aqui é a Renata. Ela é uma atleta de alta performance, ela é personal. E a Renata cuidava muito do corpo, a história dela é legal. E são características de atletas. Eles ficam com o rosto mais flácido, às vezes, né? Porque eles perdem muita gordura. Então, perde gordura, ganha. Então, ela estava muito incomodada com essa questão de olheiras, aqui que vocês podem ver, que é algo que incomoda muito, né? O olharzinho cansado aí de vocês. Então, a Renata estava incomodada com o olhar cansado, com o bigodinho chinês e também com, aí que vocês vão observar os afundamentos, ó, nessa região. E aqui a gente já vai para a próxima foto para vocês verem o depois. O depois dela, olha isso. A gente já pode pôr naquela antes e depois, que eu adoro? Pode ver? Sim. Já põe na última, Maurício, que é a que mostra antes e depois e explica pra gente o que foi transformado. Eu já percebo aqui no queixo. Dá até uma inclinada, então, né? aqui a Renata, a gente trabalhou com bioestimuladores de colágeno para firmar essa pele, que é muito importante, e fizemos as estruturas. Lembra das gordurinhas que eu mostrei no início? Então, elas que a gente estrutura aqui novamente, ó. E com isso a gente consegue levantar o rosto. A gente não enche o rosto, né? Então, a gente levanta, vai fazendo esse lift, onde vai fazer o tratamento e melhorar. Melhoramos o contorno que estava incomodando ela. Olha aí para vocês verem, bigodinho chinês, né? A queixa de todas as mulheres aí. Incrível o resultado. E melhoramos também cantinho de boca. Então, trazer esses contornos com naturalidade, né? Levantar, preencher os pontos mesmo. É que eu falo, um pouquinho em cada local, a gente consegue trazer essa naturalidade. É verdade. Em quanto tempo dá para fazer uma transformação? Qual período, assim? Ó, vai depender do paciente. Da Renata mesmo, a gente conseguiu fazer esse procedimento em uma única sessão. Nossa, não, gente. Já vai falando para quem quiser, porque a doutora Glaucia sempre mostra no Instagram dela todos esses passo a passos. Então, você já, tá aí na tela, gente, é para vocês irem lá, para vocês conhecerem esse trabalho. E lembrando que semana que vem nós vamos trazer a nossa sorteada aqui, ela que é jornalista, eu descobri
Sua colega de trabalho. Nós vamos trazer ela aqui para mostrar o resultado Semana final. que vem ela tá aqui, gente, com o resultado. Ela tá ficando linda, maravilhosa. Ai, vocês não perdem por esperar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Te vejo Manu. semana que vem. Beijo. Obrigada a vocês Tchau, que gente. estão aí com a gente. Amanhã tem mais Band Mulher, dia de gastronomia. Eu tô te esperando, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente.